Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Campo Sociológico. Eu sou Alcides de Amaral e esse é um canal que eu criei para juntos construirmos um projeto de promoção da sociologia enquanto um campo disciplinar, enquanto um pensamento sociológico, enquanto forma de estar e ser do cientista social numa sociedade, mas também enquanto construção e produção dessas próprias sociedades, tá bom? Então, antes de mais nada, queria convidar você a se inscrever no canal, a contribuir com os seus comentários, os seus likes, os seus dislikes, críticas e sugestões. Isso vai ajudar muito para o desenvolvimento desse projeto, tá certo? E estamos em Copa do Mundo, não se fala muita coisa hoje em dia sobre os Estados Unidos, Copa do Mundo, os problemas que ocorrem em termos de cidadania, em termos de globalização, em termos de articulação internacional entre os povos. Essa Copa do Mundo colocou no campo, na mesa de discussão, elementos que não se verificavam nos outros contextos, como a inibição, a proibição de participação de certas individualidades, certos agentes de desporto, o boicote de algumas outras seleções, enfim, há vários problemas que a Copa do Mundo, essa atual 2027, está nos mostrando, né? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre uma sociologia específica para tratar desses aspectos das relações sociais entre os homens através do desporto, através da ação física, e o que isso significa do ponto de vista de convivência social, qual é a história dessa disciplina, qual é a contribuição da sociologia para pensar o desporto, né? Então hoje eu quero falar sobre sociologia de desporto, principalmente do ponto de vista do futebol, tá certo? Antes de mais, comenta aí, dê um like e se inscreva no canal, tá certo? Como podemos ver, desde que começou a Copa do Mundo, e principalmente nos últimos, 100 anos, 50 anos, principalmente 100 anos, né, em que o futebol passou a se tornar cada vez mais internacional, se internacionalizando cada vez mais, entrando cada vez mais nos lugares mais recônditos do planeta, né, aqueles lugares desconhecidos pela mídia, com pouca promoção, com pouca visibilidade. Lá nesses lugares muito recônditos, muito interiores dos países, dos estados, das sociedades, o futebol sempre está lá. Isso mostra que o futebol é um dos desportos que mais se globalizou, e a globalização do desporto, do ponto de vista a partir do próprio futebol, mostra a importância de pensar como é que se dá os tipos de relações sociais e o que significa o desporto, o futebol e em outros desportos, o que significa tudo isso do ponto de vista sociológico, do ponto de vista das construções epistemológicas que a própria sociologia se propõe a desenvolver, né? A sociologia do desporto é uma sub-área da sociologia. A sociologia é caracterizada por várias áreas, né? Temos sociologia da educação, sociologia da cultura, sociologia da literatura, sociologia urbana, sociologia rural, sociologia de desenvolvimento, enfim, a sociologia é, na verdade, um conjunto de sociologias que dentro dela procuram pensar um segmento da sociedade, na verdade, né? Procuram pensar um segmento da sociedade, né? Mas pensando sempre na própria construção geral da própria sociologia. Por isso diz sociologia do desporto, sociologia da cultura, porque tem aspectos gerais da sociologia que nos permitem pensar esses aspectos particulares da vida social, da atividade social dos seres humanos. Então, a sociologia do desporto, enquanto esse subcampo da sociologia, ela vai surgir na Alemanha com os trabalhos de Steiser, mas também de Reis, enfim, vários trabalhos na Alemanha do início do século XX que permitiram o pensamento, que permitiram o isolamento do social a partir de uma perspectiva do desporto, a partir do ponto de partida do desporto, considerar o próprio desporto como um objeto de reflexão, um objeto de análise para pensar a realidade social. Então, Steiser vai publicar em 1910 o texto Sport and the Culture, desporto e cultura, né, que vai criticar essa cultura física através da prática do desporto como sendo uma das características que não permitem ver as dinâmicas sociais e criando um horizonte de perspectiva que nada mais coloca no centro do que o império da violência, né? Por isso a cultura física ela passa a ser o desporto passa a espelhar a cultura física, né? A cultura física e a violência nesse caso torna-se um elemento fundamental do ponto de vista da própria promoção cultural, né? Como sabemos, a cultura ou a civilização, né? Elas visam necessariamente restringir a violência de modo que as pessoas convivem mais gerindo a própria violência do que
do que vivendo nela, né? A ideia de civilização é exatamente essa, tem a ver com a redução da violência, de modo a se conviver dignamente entre as pessoas de diferentes perspectivas, sem que elas recorram à violência. Então, Steiner vai ver essa perspectiva, a cultura do desporto, como essa cultura física, né? Que torna-se uma potencialidade para a própria violência, né? Mas também tem outros trabalhos, como de Reise, Sociologia de Desporto, que é o primeiro a colocar o termo Sociologia de Desporto, e nesse ponto de vista a isolar concretamente o desporto como sendo o objeto do estudo da sociologia. Então ele faz uma reflexão sobre o fenômeno desportivo a partir de uma descrição dos fatos históricos, né? Ele ressaltando que o desporto aparecem problemas sociais específicos que só podem ser compreendidos através de uma perspectiva rigorosa da análise social, nesse caso a sociologia, né? Então a sociologia do desporto do Gracie tem essa dimensão de isolamento, de afirmação do próprio subcampo como sendo um elemento fundamental para compreender as relações sociais, né? Então a sociologia do desporto tem essa origem muito alemã, mas o próprio desporto ela já é um produto de séculos de relação social. O futebol, por exemplo, já está lá nos mais de 150 anos, ou mais de 100 anos em voga como sendo um elemento fundamental, e o futebol passou a ser cada vez mais globalizado a partir de 1970, 1920, onde o futebol começou a ter essa abrangência global, tornando-se cada vez mais o desporto, como se diz, o desporto rei, né? Então, mas a ideia de que o desporto seria um elemento fundamental para compreender as sociedades, compreender as relações sociais modernas, ela já é trabalhada com vários sociólogos, vários cientistas sociais que se dedicam à teorização do social. Ao conceito de associação, por exemplo, a associação de Zimmer, por exemplo, ele vai se basear também na ideia dos jogos, né? Os jogos passam a ser um elemento fundamental que permitem compreender como as relações sociais se estabelecem, né? Albert Mead, por exemplo, ele também já foca, um dos fundadores do interacionismo simbólico, ele também já via o desporto, né, como sendo um elemento fundamental do desenvolvimento da personalidade individual das pessoas, né? Então, o desporto passou a ser esse elemento fundamental. Vários outros sociólogos também, o Weber, por exemplo, via no desporto, no jogo, também uma manifestação interessante da realidade social. Norbert Elias também veio na teoria, nos jogos, um elemento fundamental. A própria teoria dos jogos, da economia, também é fundamental. Isso mostra como o desporto, o jogo, torna-se elemento fundamental para pensar a realidade, né? Me lembro aqui, por exemplo, do canadense Erving Goffman, né, que era viciado em jogo, e a ideia de jogo contribuiu também para ele pensar a sua teoria de apresentação social, né, como é que nós nos apresentamos socialmente diante do outro. Então isso é só para mostrar que o jogo já é um elemento fundamental que nos permite pensar a realidade social. O futebol é particular porque é lá onde nós conseguimos enxergar vários elementos que se globalizaram, que se internacionalizaram, né? As emoções, né, o jogo das emoções, a manipulação das emoções, as entregas. Então o futebol é um elemento fundamental para a gente pensar a realidade social, mas também as relações internacionais do ponto de vista da prática da sociologia, não é? Por quê? Porque o futebol é um dos elementos que nós podemos enxergar de modo a ver nele uma potencialidade de violência, mas também uma potencialidade de articulação internacional, onde recaem nele todos os males sociais, toda a tentativa de gerir as nossas emoções do ponto de vista internacional. E a Copa do Mundo tem essa característica fundamental, porque é uma gestão internacional das emoções, né? Eu trato aqui das emoções porque é a emoção que se encontra na base da prática do próprio desporto enquanto espetáculo, né? A potencialidade de violência está no desporto, na medida em que o desporto ele é manifestação da própria violência, porque nele encontra-se de forma latente o próprio exercício violento das nossas próprias ações, dos nossos comportamentos violentos através dos quais nós nos colocamos no mundo, né? Só que é uma violência regularizada, uma violência gerida, de modo que essa própria violência não se leve ao extremo. Daí a questão dos árbitros, a questão das regras, a questão da gestão e cada vez mais sofisticada a gestão de relações de violência. Então a potencialidade de violência ela é mitigada através da própria gestão do desporto. É a violência
contida pelo desporto por meio de regras. A nova regra, por exemplo, da FIFA, de que quando um goleiro, né, um guarda-redes, ele está com a bola, ele não pode ficar 5 segundos sem fazer o arremesso, né, sem poder por colocar a bola em jogo, senão marca-se aí alguma penalidade, que é o escanteio, né? O tiro, que é o escanteio, né? Essas regras aí, elas surgem também por potencialidade da violência. Quer dizer que se o goleiro, o guarda-redes, rete muita bola, ele vai gerindo assim o tempo pelo resultado positivo, ele vai criar frustrações nos outros colegas, e essas frustrações podem recorrer à violência. Então nós vemos aí que só essa regra já é uma gestão da própria violência. Outro exemplo que podemos dar é a ginga no futebol, que cada vez mais também está sendo restringida, né? Que você não pode fazer brincadeiras com a bola diante do seu adversário, porque isso refletiria a humilhação, principalmente quando você está vencendo, e isso pode levar à potencialidade de violência. Daí o fato de você fazer a ginga com a bola, fazer as fintas, os malabarismos com virtude não de passar no adversário, mas para humilhá-lo, né? Você tem um cartão amarelo. Então esses cartões amarelos, esses cartões vermelhos, advertências, enfim, todo um conjunto de regras permitem gerir a própria violência. Por isso o desporto é o exemplo perfeito de que a violência ela é potencial em nós, e a gestão nos permite, a ideia de convivermos juntos nos permite criar regras de modo que essa violência não seja levada, essa potencialidade de violência não se possa levar para a sua efetividade, né? Isso ocorre também, principalmente até, né, nas próprias torcidas. A torcida é um elemento importante de violência, e parece que em certa medida a torcida no futebol ela é a característica também da própria sociedade, né? A sociedade que tem uma característica um pouco mais violenta, um pouco mais de embrutecimento das suas ações. Parece que as suas torcidas também já são mais violentas, né? Vemos aí as torcidas do Reino Unido, né, da Inglaterra, as torcidas daqui do Brasil, né, essas torcidas são potencialmente violentas, né? E quantas vezes, por exemplo, aqui no Brasil não vemos disputas, lutas, de estragos, tiros, enfim, um conjunto. Quer dizer, o desporto é ele próprio um conjunto, um concreto de relações sociais em que se encontra na sua latência as potencialidades da violência. Então as regras também funcionam. Existem regras no desporto que punem também as torcidas através dos seus próprios times, das suas próprias equipes. Então tudo isso é uma gestão da violência que o desporto caracteriza. Então é muito interessante a gente saber essas coisas, tanto para a gente gerir melhor as nossas próprias emoções em relação ao próprio desporto, quanto para promovermos cada vez mais aquilo que é interessante na violência. Então nós sentimos mal quando nossas equipes perdem e fizemos todo o investimento de defender, de que a nossa equipe é melhor, enfim, esse investimento ele é tão forte que pode se tornando cada vez mais forte, pode levar à própria efetivação da violência, e quantas vezes isso ocorre. Então por isso é preciso ver o desporto na sua dimensão sociológica, e principalmente enquanto a gestão de violência. Enquanto não vemos o desporto como gestão de violência, gestão de efetivação da violência, para que gestão das relações sociais no desporto, para que a violência não seja efetivada, vai tornar muito difícil o desporto ser um elemento de diversão, passando cada vez mais a ser um elemento de disputa, um elemento de rancor, um elemento de raiva. Enfim, cada vez mais isso parece estar ocorrendo, e os meios de comunicação social estão sempre incentivando o que há de pior em nós, a partir do momento em que eles próprios estabelecem rivalidades, eles próprios estabelecem que é melhor, eles destacam o que pode não ser do bom, escondendo o que há de ruim na própria gestão do desporto. Então tudo isso é interessante a gente notar, de modo que a gente enxerga no desporto aquilo que poderia ser, aquilo que deve ser frequentemente, né? Um lazer, uma forma de estar, de ser e de estar, uma forma de aliviar-se um pouco dos problemas reais da vida cotidiana, né? Então o desporto tem esse elemento fundamental. Então nos colocam sempre uma tensão entre a potencialidade da violência que podemos estabelecer através das nossas ações, com os regulamentos constantes de gestão dessa própria violência. Então o futebol passa a ser cada vez mais de gestão, cada vez mais regras, cada vez mais tudo para gerir as nossas próprias emoções, as nossas próprias inclinações, as nossas próprias expectativas, muitas das vezes manipuladas pela mídia, né? Então é preciso ficar atento nisso.
e pensar de que talvez o futebol, muito mais do que uma diversão, pode ser um elemento fundamental da gente nos entendermos, da gente nos compreendermos enquanto sociedade, da gente ver o que nós somos, pode construir hipóteses de interpretação desse social. Então, um desporto é um elemento muito importante para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente tentar compreender. Eu tentei trazer aqui algumas visões gerais que vocês podem seguir do jeito que vocês pretenderem, né? Então, isso eu queria trazer para vocês. Se inscreva no canal e vou trazer mais discussões no contexto da promoção da sociologia. Se inscreva no canal e nos ajuda a crescer, tá bom? Abraços.